Deputados comentam operação no Alemão e na Penha e vão homenagear policiais mortos. CCJ aprova projeto que define período mínimo de horas de hospedagem entre check-in e check-out nos hotéis do estado. Sambistas de Niterói dão exemplo de solidariedade doando sangue. E plenária aprova alteração na carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Deputados comentaram durante a sessão plenária de hoje a operação policial realizada ontem nos complexos do Alemão e da Penha. Os parlamentares também apoiaram a iniciativa do deputado Marcelo Dino de conceder a medalha Tiradentes aos 4 policiais mortos em confronto. As manifestações aconteceram durante o expediente final, bastante criticada por uns, muito elogiada por outros. Os desdobramentos dessa operação do dia de ontem deixam uma única certeza, a de que o Estado do Rio de Janeiro vai precisar de muito apoio, inteligência e principalmente planejamento para enfrentar esta crise na área da segurança pública. O primeiro a subir no púlpito foi o deputado Luiz Paulo. Decano da Alerj, ele classificou as narrativas sobre a operação como pirotécnicas e defendeu um pacto entre Estado e União para investigar e prender os verdadeiros chefes do crime organizado. É uma lástima isso que está acontecendo. E não adianta um querer acusar o outro, porque politicamente perdem todos. A vitória política é diminuir o nível de insegurança que tem no Estado e no Brasil. Essa que é a vitória política. É a vitória política a favor do povo e da sociedade. A iniciativa de homenagear os policiais mortos durante o confronto partiu do deputado Marcelo Dino e foi prontamente aprovada e assinada por outros parlamentares. O deputado criticou a DPF 635 e elogiou a postura do governador Cláudio Castro, que mesmo sem o apoio do governo federal, decidiu dar continuidade à operação que já era planejada há mais de um ano. Gostaria de homenagear esses homens aqui em vida, mas junto com o presidente, nada mais justo do que nós realmente tentarmos assim, reconhecer o trabalho desses policiais. É onde a gente estende a toda a tropa, seja da Polícia Militar, seja da Polícia Civil, Bombeiro, Polícia Penal, Degás, todos eles. É uma forma de homenagear esses heróis que fizeram um trabalho sensacional. A gente está vendo aí que a polícia hoje é a última barreira, depois disso só Deus. Não tem outra coisa. Os deputados Rodrigo Amorim, Felipe Poubel e Márcio Galberto também fizeram questão de exaltar a atuação das forças de segurança do Estado. Classificaram a operação como um sucesso absoluto, exceto pela morte dos 4 policiais, e reafirmaram a necessidade de combater o que chamaram de narcoterroristas. Não se trata apenas de uma situação de violência como existe em grandes centros no mundo. O que a gente presenciou no Rio de Janeiro e tem presenciado é uma guerra urbana absolutamente clara. As cenas de uma operação de banho de sangue e também com as cápsulas deflagradas num momento que aterrorizou o Rio de Janeiro, é uma cena de guerra. Por um lado, comemoro sim, comemoro que determinados marginais foram ceifados do nosso convívio, que foram neutralizados pelas forças de segurança. Por óbvio, faço aqui o meu reconhecimento desse grande trabalho que as forças de segurança fizeram. Mas, por outro lado, também é necessário que a gente observe como é a vida de um cidadão de bem no Rio de Janeiro, seja no asfalto ou dentro de uma favela. É um ambiente hostil, um ambiente desprovido de serviços públicos e que a gente precisa retomar esse território para quem é de direito, que é o cidadão de bem, que é o Estado do Rio de Janeiro. Eu só não achei a operação 100% perfeita por conta da perda de 4 policiais, de 4 guerreiros que estão nas ruas todo dia para salvar a vida de quem nem conhece. Fora isso, foi um sucesso. Uma operação planejada, bem organizada e que, óbvio, como eu disse aqui no plenário, toda guerra tem um efeito colateral. E graças a Deus, o que nós tivemos de bandidos neutralizados, e hoje eu vim trabalhar com vidro aberto, mais tranquilo, porque são menos 100 e poucos bandidos nas ruas. Esses mesmos que aterrorizam a população. Já os parlamentares da bancada de esquerda fizeram duras críticas à operação. Apontaram a falta de planejamento, de efetividade e, principalmente, o elevado número de mortos.
O pedido de abertura de uma CPI para investigar possíveis violações de direitos durante a operação será protocolado, além de uma denúncia à Corte Interamericana de Direitos Humanos contra o governador Cláudio Castro. A imagem que o Brasil, que o estado do Rio de Janeiro está vendendo lá fora, né, é a pior imagem possível, de dezenas de cadáveres jogados numa comunidade empobrecida do estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, se foi planejado, foi muito mal planejado. Não é dessa forma que a gente combate o crime organizado. Não tinha um objetivo de ocupar o território. Não tinham nenhum objetivo específico que não fosse provocar o maior número de execuções. Isso, obviamente, é uma conduta criminosa, é uma conduta inaceitável. Fizemos uma reunião no início da tarde hoje com as lideranças dos partidos de esquerda da Alerj e encaminhamos basicamente 2 ações em comum que nós o faremos. A primeira, já protocolamos então esse pedido da abertura de uma CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar, averiguar, levantar todas as infrações. E segundo, nós faremos uma denúncia do governador Cláudio Castro à Corte Interamericana de Direitos Humanos pela realização, promoção desse massacre que matou, assassinou mais de 130 pessoas no nosso estado. Esta é a maior chacina da história, é uma violação dos direitos humanos e ele vai ter que responder na justiça e também na Corte Interamericana e em demais espaços. Tenta aqui elevar aos pares a percepção de formas mais eficientes de combate ao crime. Eu quero sentar em mesas que a gente debata isso. Vamos acabar com o crime organizado hoje. Essa mesa eu quero muito estar ali. Agora, vamos fazer mais do mesmo, ficar atirando na favela como se a gente estivesse brincando de Counter-Strike, a era das lan houses já passaram. Nas redes sociais, o presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacelar, lamentou a morte dos policiais e afirmou que é preciso combater o crime organizado. Na nota, Bacelar afirmou, abre aspas, não podemos recuar no enfrentamento ao crime organizado. Certamente, muitos desses bandidos que trocaram tiros hoje já entraram e saíram várias vezes do sistema prisional. Defendemos uma legislação mais dura e eficaz, evitando que marginais sejam presos hoje e soltos amanhã. Bacelar encerra a nota dizendo: como presidente da Alerj, reitero o nosso compromisso em somar forças com todas as esferas, independente do lado político. Um Rio mais seguro não é palanque político, é o desejo de todas as famílias de bem do nosso estado. A CCJ aprovou hoje o projeto do deputado Rodrigo Amorim, que fixa o período mínimo da diária de hospedagem no estado do Rio de Janeiro. Segundo Amorim, o projeto visa adotar um critério que assegure aos meios de hospedagem um intervalo entre 2 ocupações para preparação e limpeza. O texto assegurava ao hóspede que a diária de hospedagem correspondesse ao período de 22 horas, com 2 horas para arrumação. No entanto, o deputado acatou a sugestão para aumentar esse tempo de arrumação para 3 horas, acompanhando a recente portaria nacional. A gente tem defendido aqui na CCJ essa capacidade e autonomia do Poder Legislativo Estadual. Existe uma portaria de âmbito federal, não necessariamente uma lei estadual que está na pirâmide de Kelsen, na hierarquia das normas, superior a qualquer portaria do Poder Executivo. Então a gente tem plena capacidade de legislar, mas para não criar nenhum tipo de embaraço, a gente seguiu a lógica do que está instituído em âmbito federal. O objetivo da proposta é criar uma regra específica com tempo de limitação para essa hospedagem. Na verdade, existe ali, claro, um período que está instituído no projeto de lei, que é de 3 horas, para que possa haver a limpeza e a organização por parte dos hotéis, mas instituindo que ninguém pode ser cobrado além desse período, dando conforto e garantia e segurança jurídica ao consumidor. As escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio do Estado podem ser obrigadas a hastear a bandeira nacional com a execução do hino nacional brasileiro, o hino da bandeira nacional e o hino da independência do Brasil, pelo menos uma vez por semana. O projeto de lei do deputado Rodrigo Amorim, presidente da CCJ, recebeu parecer favorável nesta quarta-feira. De acordo com o autor, o objetivo é garantir que os jovens fluminenses tenham consciência do seu dever cívico e restaurar o respeito à pátria e aos símbolos nacionais. Esse projeto visa obrigar que as escolas
tanto públicas quanto privadas, possam, uma vez por semana, hastear a bandeira, fazer a execução do hino nacional, do hino à bandeira, do hino da independência, de forma que as nossas crianças e as futuras gerações possam se influenciarem por essa cultura de exaltação aos valores, à bandeira, ao hino nacional brasileiro. Os eventos realizados pelos poderes do Estado podem ser obrigados a disponibilizar tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais para realizar a sua interpretação e tradução integral em Libras. O projeto de lei do deputado Rodrigo Amorim recebeu parecer favorável da CCJ e agora segue para análise do plenário. Em todas as publicações nossas aqui na Assembleia Legislativa, na TV Alerj, tem ali, durante as sessões plenárias também, tem ali o intérprete de Libras. Sempre que a gente realiza algum evento aqui na casa também há o intérprete de Libras. Que a gente possa instituir por força de lei que todos os eventos públicos no estado do Rio de Janeiro tenham a tradução simultânea em Libras. A CCJ também deu parecer favorável ao projeto de lei do deputado Átila Nunes, que reconhece o casamento religioso celebrado pela Umbanda e pelo Candomblé com efeitos civis no Estado. Para o parlamentar, a proposta garante a equidade de direitos às religiões de matriz africana. Isso é uma reivindicação antiga, né? Porque enquanto as outras religiões, principalmente a católica e a evangélica, têm os casamentos reconhecidos, quer dizer, é feito na religião, mas com efeito civil, na Umbanda e no Candomblé não era. Então, essa é uma grande vitória, até porque é uma afirmação do axé. É uma afirmação das religiões de matriz africana, avançando cada vez mais, ocupando apenas um lugar. O Rio de Janeiro pode ganhar um programa de promoção da saúde única do Estado. A proposta da deputada Sara Pôncio tem por objetivo trazer mais um meio de promoção à saúde da população fluminense, não apenas considerando o tratamento do seu estado fisiológico, mas de preferência mental e social, incluindo tudo aquilo que envolve o cotidiano do ser humano, como os animais e o meio ambiente. O texto recebeu parecer pela constitucionalidade com emenda. Esse programa de saúde única, a gente trouxe, analisou, estudou muito sobre a ideia. A gente tem que elevar a discussão da pauta animal, a gente tem que elevar a discussão de uma saúde única, integrada. Então é um programa para integrar a saúde, a pauta animal e o meio ambiente, que eu acredito de verdade que é um programa, né, uma ideia nova, sustentável e constitucional que a gente tem que estar elevando essa discussão para estar cada vez mais evoluindo. E as operadoras de plano ou seguro de assistência à saúde podem ser proibidas de rescindir os contratos coletivos por adesão ou empresariais sem a oferta de contratação de planos ou seguros de assistência à saúde individuais ou familiares, com os mesmos benefícios e nos mesmos moldes. O projeto do deputado Rodrigo Amorim recebeu parecer pela constitucionalidade com emendas e vai ser analisado pelo plenário. É algo que já está instituído também numa portaria da ANS, mas a gente quer impor, sob a forma de lei estadual, essa segurança jurídica para o usuário de plano de saúde. Aquele que tem um contrato por adesão de uma pessoa jurídica, uma vez rescindido esse contrato por qualquer motivo, que é a lei ou a vontade do próprio consumidor, individualmente, seja oferecido por parte do plano de saúde, da operadora de saúde, a possibilidade da continuidade dos mesmos termos que foi contratado anteriormente, só que no caráter individual, a continuidade do plano. Isso faz, e da segurança jurídica, faz com que aquele que esteja sob algum tratamento ou fazendo algum tipo de acompanhamento médico não possa ter interrompido esse tratamento. Em setembro, a atualização da consolidação das leis do trabalho trouxe um avanço importante para as mulheres que acabaram de se tornar mães. Agora, o período da licença maternidade passa a ser contado a partir da alta hospitalar da mãe ou do bebê, e não mais do dia do parto. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil registra cerca de 340 mil nascimentos prematuros todos os anos, resultando em internações prolongadas em unidades de terapia intensiva neonatal. Nessas situações, parte da licença maternidade acabava sendo utilizada ainda durante o período de hospitalização. A recente Lei 15.222 garante que o período de convivência familiar não vai ser consumido pelo tempo de recuperação no hospital. Ela também assegura que o objetivo da licença maternidade,
reforçar o vínculo entre a mãe e o bebê, seja plenamente atendido. Quanto às empresas, é importante que elas façam as devidas adequações para que cumpram corretamente a nova lei. As empresas precisam revisar e atualizar os seus procedimentos, seus sistemas, para que essa nova contagem de prazo seja devidamente implementada. E no que diz respeito à parte financeira para as empresas, não há nenhuma alteração em relação à forma como o pagamento já havia sendo feito. O pagamento do salário maternidade continuará sendo pago diretamente pelas empresas, que serão ressarcidas pelo INSS, pela Previdência Social. Já do ponto de vista administrativo, o maior ganho para o empregador é a melhora do ambiente de trabalho. Isso porque, ao garantir que a mãe, que o colaborador, que a colaboradora tenha o tempo de convívio adequado com o seu bebê em casa, a empresa está demonstrando apoio, o que contribui para o bem-estar da colaboradora ou do colaborador e, consequentemente, para a sua produtividade, o que é benéfico para o ambiente de trabalho. Veja no nosso Giro de Notícias. Sambistas dão exemplo de solidariedade doando sangue. O samba vai dar lugar à solidariedade. Para reforçar os estoques dos bancos de sangue, os sambistas das escolas de samba de Niterói vão fazer doações nos dias 31 de outubro e 1º de novembro. Uma estrutura para receber os doadores será montada no Centro de Atendimento ao Turista, no Caminho Niemeyer. Quem não é folião também está convidado a participar desse gesto que pode salvar vidas. Termina amanhã o programa Concilia São Gonçalo 2025, iniciativa que oferece desconto nas negociações de dívidas em São Gonçalo. É possível obter descontos expressivos em juros, multas e encargos, além de parcelar os débitos em até 60 vezes. Poderão participar pessoas físicas ou jurídicas com débitos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa e ajuizados, relativos aos impostos como o IPTU, ISS, multas e taxa de coleta de lixo, desde que os fatos geradores tenham ocorrido até o ano de 2024. Os atendimentos acontecem nas unidades da Procuradoria-Geral e da Secretaria de Fazenda, no Partage Shopping, no centro do município, de segunda a sábado. A estação do metrô da Uruguaiana, no centro, está com a exposição Um Rio de Autores, com imagens de Machado de Assis, João do Rio e Lima Barreto. A exibição faz parte da programação Rio Capital Mundial do Livro e descreve ruas, praças e avenidas. Os autores revelam o espírito de uma cidade em constante transformação, mostrando um rio múltiplo, onde literatura e vida urbana se entrelaçam. As imagens e referências foram cuidadosamente selecionadas no Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, instituição que guarda e preserva a memória histórica da cidade. A exposição vai até 20 de novembro, no corredor do acesso D da Estação Uruguaiana. A carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista pode ser expedida em até 15 dias e com validade mínima de 5 anos. A proposta do deputado Rodrigo Amorim foi aprovada pelo plenário. Acompanhe como foram as votações na matéria de Priscila Leão. Os parlamentares iniciaram a sessão desta quarta-feira votando uma mensagem do governo para alterar o anexo da lei que trata do efetivo da Polícia Militar do Rio de Janeiro, readequando os quadros de oficiais da corporação à nova Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares. De acordo com o texto, o efetivo geral da PM passará a ser composto por um total de 60.471 integrantes distribuídos entre os diversos postos e graduações. Haverá 79 coronéis, 291 tenentes-coronéis, 732 majores, 871 capitães, 1.008 primeiros-tenentes, 1.360 segundos-tenentes, 663 subtenentes, 1.201 primeiros-sargentos, 2.592 segundos-sargentos, 4.060 terceiros-sargentos, 10.128 cabos e 37.486 soldados. O projeto também pretende valorizar o quadro de oficiais psicólogos e enfermeiros com a criação de um posto de coronel para estes profissionais. O projeto traz outros 3 pontos principais: criação do posto de segundo-tenente dos oficiais de saúde, a inclusão dos oficiais de assistência social no quadro complementar, além da criação de 5 cargos de tenente-coronel para os oficiais auxiliares. A medida, de acordo com o governo, não apresenta aumento de despesas, já que houve o remanejamento de outros cargos.
O projeto recebeu 24 emendas e retorna para a análise das comissões. Os deputados também analisaram outra mensagem do governo encaminhada aqui para a LERJ, que trata da prestação de tarefa por tempo certo, o PTTC, por militares inativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Rio. O objetivo da proposta é que militares da reserva remunerada ou reformados possam atuar em determinados contextos, auxiliando agentes da ativa, para que esses agentes possam atuar reforçando o policiamento ostensivo nas ruas ou em ações de defesa civil. A proposta define que os agentes da reserva poderão ser reconduzidos para exercerem atividades administrativas ou, no caso dos policiais, atuarem em programas do governo para expandir ações de policiamento, como Segurança Presente, Lei Seca e Operação Foco. A prestação de tarefa por tempo certo se dará de forma voluntária e temporária, com escala limitada a 40 horas semanais, sendo que o militar deverá passar por um processo seletivo para testar sua capacidade física, intelectual e técnica para a execução da tarefa. O prazo máximo de atuação será de 9 anos. O projeto recebeu 25 emendas e retorna para a análise das comissões. A carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista poderá ser expedida em até 15 dias e com validade mínima de 5 anos. A proposta do deputado Rodrigo Amorim determina ainda que a carteira de identificação tenha endereço, nome do responsável e o telefone para facilitar a identificação e contato com a família ou responsável da pessoa com autismo. O projeto altera uma lei que trata da emissão da carteira de identificação de autistas. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. E pode ser criada no Estado uma campanha permanente para orientar, prevenir e conscientizar a população sobre depressão, transtornos de ansiedade e síndrome do pânico. O objetivo é apontar sintomas, meios de tratamento e combater preconceitos. O projeto dos deputados Brazão e Tiaju foi aprovado e segue para a análise do governador. Campeão mundial de incidência de raios, o Brasil registra anualmente mais de 70 milhões de descargas elétricas. Pensando nesses dados, a deputada Élica Takimoto apresentou uma proposta para criar no Estado uma campanha de conscientização para o combate e prevenção de acidentes causados por raios. A campanha deve incluir alertas de previsão de raios emitidos por órgãos competentes, a divulgação de pontos com maior chance e incidência de queda de raios e descargas elétricas, orientação da população sobre procedimentos de segurança e a necessidade de manutenção e fiscalização por parte do poder público em para-raios de edifícios públicos e privados. A medida foi aprovada e segue para a análise do governador. E aqui no Rio a gente tem vários casos de vítimas fatais. A gente sabe que com essas mudanças climáticas, essa tendência dessas tempestades tende a aumentar, assim como os raios também têm aumentado. Muita gente, por exemplo, em chuvas, às vezes fica em campos abertos, fica debaixo de árvores, são locais assim de alta periculosidade quando está tendo muitos raios. Então o objetivo é exatamente a gente precaver, salvar a sociedade. Outro projeto analisado é o que estabelece diretrizes sobre o direito à alimentação adequada dos usuários da rede pública de saúde que necessitam de nutrição enteral, ou seja, aqueles que precisam se alimentar por sonda ou catéter. O Estado do Rio deverá fornecer ao paciente, familiares ou cuidadores informações quanto ao preparo, armazenamento e administração da nutrição enteral domiciliar, além de encaminhamento para os órgãos públicos que forneçam os insumos necessários. O projeto do deputado Munir Neto foi aprovado e segue para a análise do governador. Uma política de prevenção às amputações em pessoas com diabetes pode ser desenvolvida no Estado para alertar sobre casos de úlceras nos pés em pessoas com a doença, possibilidades de diagnóstico e tratamento de infecções, além de ações de divulgação para detectar lesões em fase inicial nos pés. O projeto do deputado Dr. Pedro Ricardo foi aprovado e retorna à pauta em segunda discussão. O Departamento de Trânsito do Estado do Rio, DETRAN, pode passar a aceitar o Pix para pagamento de multas de trânsito e demais serviços. É o que prevê o projeto do deputado Valdeci da Saúde, aprovado em primeira discussão. O pagamento também poderá ser feito com crédito ou débito, como já é previsto. O Jornal da LERJ fica por aqui. Você pode acompanhar a programação pelo nosso YouTube e pelas redes sociais. TV LERJ, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.